E aí, galerinha boa, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma Etsaku Champ. É uma dica rápida do canal para todos que estão os nossos inscritos, os que vão chegando, né? Já te peço aquele like, já te peço, né, que você se inscreva nesse canal, rumo, né, crescendo. Queremos comentar um assunto bem atual, importante para toda a nossa sociedade, trabalhadores, né, governos, políticos, é como que se dará a privatização do Correio, se é possível, qual, qual é a nossa visão disso tudo. Bem, pessoal, todo mundo sabe que o Correio tem, ao longo dos anos que se passou, tem sofrido uma crise grave de, né, indicações políticas, de perda da qualidade do serviço, de desinvestimentos. A empresa, né, sofreu rombos bilionários, né, e também está passando por uma transformação, mas, né, é nesse momento agora que surge uma grande, né, um grande despontamento. E governos anteriores, pessoal, já falaram assim de privatizações. Por exemplo, o próprio Lula, ele chegou a engavetar, estava na mesa dele o projeto de privatização, e ele, se você pesquisar na história, né, nos anais lá da casa, da presidência do Planalto, você vai encontrar que Lula engavetou o projeto de privatização do Correio. Em Dilma não se falou mais tanto, mas havia rumores sim. Quando o governo Michel Temer ele assumiu o governo, né, ele ele quando ele assumiu o governo, ele pôs um indicado lá, que ele, se eu não me engano, Guilherme Campos, que o diretor da empresa geral, ao invés de, né, trazer a empresa para cima daquele app, porém ele só falava mal, né, ele só denegria mais, ele só colocava a situação do Correio diante da sociedade como péssima. Então você vê que e hoje, né, com a volta do governo Bolsonaro, né, com a volta não, com a chegada do governo Bolsonaro, ele primeiramente na campanha dele ele não dizia nem que sim abertamente, porque o pessoal falava que ele já apoiava a privatização do Correio. Não, ele não apoiava não. Ele dizia palavras que deixava duplo sentido, ou que seria privatizado ou que não seria privatizado. Porque ele dizia assim que tinha que ver, né, que o Correio sofreu, né, interferência política, foi saqueado, foi alvo né, de corrupção, mas na prática ele não falava em privatização. Isso do ponto de vista político, né, ele estava assim, e ele conseguiu muitos votos dentro do Correio. Muitas pessoas votaram nele no Correio pensando que pelo valor que a empresa tem, o prestígio, logo Bolsonaro seria um homem que restituiria a imagem do Correio, brigaria por um Correio de qualidade, né? E então o que acontece hoje? O Correio Bolsonaro agora fala abertamente em privatizar o Correio. Vai ser a primeira empresa a ser indicada. Isso não nesse ano, tá? Nesse ano acredito que não, mas no ano que vem ele deve fazer isso sim. Mas contudo, há uma saída aí para todos nós, tanto para o Correio, tanto para quem está de fora querendo a privatização. Porque, pessoal, se você está de fora apoiando a privatização do Correio, dizendo assim, temos que acabar com qualquer tipo de monopólio. Bom, a questão de Correio é mais assim exclusiva, porque o monopólio do Correio, você observa que, por exemplo, Estados Unidos, ele é um país altamente desenvolvido, de muita tecnologia. Ele ainda detém um monopólio sobre cartas. Isso porque foi já tentado privatizar lá, mas eles defenderam que o monopólio é garantido para que haja distribuição na esteira de toda a nação americana, entendeu? Para que o Correio pudesse atender todo mundo, teria que ser um Correio público, porque é um serviço que explora o dinheiro, porém também tem a sua parte social. E aqui no Brasil não é diferente. E o Correio aqui ele não detém monopólio sobre encomendas, né,
pacotes, mas somente sobre cartas. Então, quando falamos sobre acabar com o monopólio, nós estamos falando de um monopólio que já está falindo, porque quando você vê muitas pessoas dizer quem envia carta hoje ainda, ou quem recebe. Hoje a maioria das pessoas, né, por exemplo, eu também, nós já fazemos o quê? Nós pagamos faturas nem mais pelo banco, pessoal. Até as próprias redes bancárias estão sofrendo com a defasagem de pessoas que, né, agora com a facilidade tecnológica que tem, nós pagamos faturas e tal, e quem manda a carta hoje. Então é um monopólio que não é de relevância tirar das mãos dos Correios, porque já é um monopólio que está em decadência. Então, na área de encomendas há disputa, há várias empresas que aí atendem o mercado e tá, e se você apoia, se você quer de fato a privatização do Correio, não é somente pela insatisfação, mas é também por haver você acredita que haverá um mercado promissor ali de, de pessoas que vão disputar essa área. Isso, pessoal, eu para te dizer que vai acontecer sim na disputa de encomendas, como já existe na verdade, né? Nas grandes capitais, né? Nosso Brasil tem uma situação peculiar da região, que existe muitas capitais lotadas de muitas pessoas, que geram muita riqueza, mas existe muito espalhamento mundo Brasil afora aí de regiões longínquas. E diante da questão de privatização, Bolsonaro quer defender essa ideia, eu quero dizer o seguinte, vai ficar para o ano que vem, porém não é um momento tão favorável ao governo conseguir a privatização do Correio. Isso por quê? Porque o Correio, ele, além de ter dado muito prejuízo, além de ter né, prestado um mau serviço, porém os indicadores, eu observei isso, os indicadores dele estão mostrando 3 anos consecutivos de melhora na gestão, desde quando Michel Temer bateu o martelo lá atrás e disse não vamos privatizar, vamos restaurar a empresa. Quando aquele ministro Gilberto Kassab, né, na época, disse assim, não, o Correio vai passar por uma transformação e vamos agora restaurá-lo. Desde aquele marco que ele começou a investir, cortar gastos, diminuir o pessoal e trazer uma gestão mais eficiente, desde os 3 anos atrás, o Correio ele vem dando resultados positivos, tem dado lucro, né? E diante disso, então vem o presidente hoje dizer em privatização de um estatal que presta um serviço na sua enorme porcentagem mais social. Então tem dado lucro. Então vai ser difícil uma privatização nesse momento da estatal por causa desses indícios. Ou seja, ele vai ter que defender que ele quer privatizá-la antes que volte a dar prejuízo, volte a ficar em débito, tal, como diz o Guilherme, como é que é, o Paulo Guedes disse assim, uma vaca indo para o brejo. Na verdade, isso que vai ser discutido, pessoal, é a eficiência da empresa. Então, é mais provável que os deputados, os congressos, cheguem na situação de que, se o Correio tem 3 anos consecutivos dando lucro, melhorando os seus indicadores de eficiência, quando eles vierem defender a não privatização, eles vão mostrar as planilhas que indicam as entregas, tudo em dia. E hoje, de fato, tem muitas entregas que estão em dias, as encomendas que vêm da China estão batendo bem antes do prazo de entrega, e os Correios, eles sim, quando querem de fato fazer um serviço de excelência, eles fazem. Mas para que isso seja ainda cada vez melhor, é preciso que o governo invista nela, porque o governo tem se mantido neutro, né? Deixado o Correio, né, em dúvida se privatiza ou não. Então vai ser essa questão de privatização agora vai ser de grande importância para o Correio e para o governo. Ou o governo ele consegue realmente privatizar o Correio e isso aí vai colocar em dúvida muita situação que vai ficar o Brasil, se vai ficar desprotegido em áreas longínquas, ou se vai ter Correio para todo mundo ou não, ou se não conseguir privatizar o Correio, de certo ele vai melhorar muito, porque aí o governo entende junto com a população que o Correio público e eficiente será muito melhor do que um Correio privado que não atenda a todo mundo. Então, dentro disso, se ele não conseguir, certamente que ele vai ter que
ele vai ter que melhorar essa estatal, né? Vai ter que botar o Correio para atingir níveis de eficiência, e isso não é difícil fazer, pessoal. Então, o caminho que eu vejo mais fácil e mais, né, mais assim, tranquilo para o governo é, na verdade, pegar os dados que o Correio tem, levar, discutir com a sociedade, com os deputados, para que eles conheçam de fato o serviço de Correio, porque eles dizem assim, 5.560 municípios o Correio atende, quase 60% do Brasil inteiro. Desses 5.560, 324 dá lucro, e o resto é só mantido o serviço. Então, eles não estão mentindo dentro desses dados, na verdade isso é fato. E dentro disso o governo vai ter que pensar, de fato, se o Brasil vai ter serviço de Correios ou não. Pessoal, lembrando que nós já temos entregadoras internacionais aqui, já, por exemplo, FedEx, por exemplo, DHL e tal, mas essas empresas operam em regiões metropolitanas, em regiões, né, que tem mais segurança, que é mais, dá mais resultados. Fora disso, elas não atuam, não querem, não é por proibição do Correio, mas é por fato de recursos, é muito investimento. E tá aí, pessoal. Então, dá aquele joia para nós aí. Estamos nessa discussão, estamos cobrindo esse caso também. O meu palpite é que a privatização do Correio, por mais que seja, muitas pessoas querem, ela não vai acontecer pelo fato de que o caminho mais fácil será restaurá-la, será colocá-la eficiência na empresa, será colocar participações na empresa. É esse o caminho, pessoal. Isso porque não, se fosse privatizar o Correio a partir de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, seria muito fácil. A Espanha, o Correio é privado. Porém, o Correio privado lá é porque a Espanha, de se fato, já é uma capital, já é um país já, tipo São Paulo, tamanho de São Paulo. Então, é fácil ali, mas quando se tratamos de dimensões, né, continentais como o Brasil, já se torna um caminho difícil, e para se privatizar o Correio vai precisar passar pelo Congresso. Então, cada deputado ali, como o Rodrigo Maia falou, cada deputado representa ali um lugar desse país. Então, o deputado, meu irmão, quando ele vem lá do sul, do norte, das regiões que ele sabe que pode perder serviço de correio de entrega, ele não vai dar um tiro no pé. Ele vai exigir do governo, se há privatização, que o governo então desenhe um modelo que seja bom para todos. E eu acho difícil uma empresa privada pegar um negócio que ela vai ter que fazer um serviço que é do governo, um serviço que em algumas partes ela lucra, mas em outras partes ela tem que manter como social. Então, para o Correio, a solução, eu não vejo outra senão essa, de investimento, de parcerias, de boa gestão, para o nosso país, amigo. É preciso pessoas eficientes, é pessoas que trabalhem, é preciso pessoas que estudem, é preciso pessoas que pensem no bem comum, é preciso de pessoas que não fique só na internet criticando, que não fique só na internet redirecionando críticas, mas é preciso que nós viemos para redes sociais comentando, escrevendo, trazendo fatos, né, irmãos, para que o nosso discurso possa crescer, para que a nossa comunicação possa, né, ser cada vez mais produtiva. Então, pessoal, tá aí, esse é nosso assunto. O presidente Bolsonaro, ele segue legenda, foi até bom ele colocar então foi até bom o presidente Bolsonaro vir com essa questão de colocar então o Correio como primeiro das privatizações, porque daí, né, como diz aquele escritor, é um escritor francês que escreve, né, olha, falando de França, que fala lá quando há uma crise, né, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora, no livro de Missões ele fala isso, quando se começa uma crise, e a crise não é o fim das coisas, mas na verdade o começo, entendeu? É um lugar que se começa então a se pensar numa saída. Então, tamo junto, se inscreva no canal, dá um joinha para nós e vamos junto.